boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou professor de Administração, Informática e Inglês, Marco César. Vamos começar a nossa videoaula nessa tarde falando sobre administração. Nosso assunto agora é tipos de empresas, ok? Hi, good afternoon, be welcome. I am Administration, Informatic and English teacher Marco César. Let's go to begin our video lesson this afternoon speaking about administration. Now our subject is types of companies. Okay, I dedicated this video lesson this afternoon to all students from all over the world and Brazil too. Okay, come with me. Let's go to begin. Just a moment. Bom, vamos falar então agora sobre o assunto tipos de empresas, ok? Que faz parte do capítulo 6 da apostila de administração, ok? Do módulo 1. Então vejam, tipos de empresas. Na aula anterior eu falei sobre empresa, daí agora vamos falar sobre os tipos de empresa do ponto de vista jurídico, tá? Então veja, há diversas formas jurídicas, tá? De constituição de empresas, há diversas formas jurídicas de constituição da empresa. Abrir uma empresa sozinho ou fazendo uma sociedade. Aí temos aqui os vários tipos de empresas e sociedades, tá? Em que nós vamos falar agora, tá? Essas sociedades e empresas, tá? Elas foram regulamentadas através de artigos de lei, foram regulamentadas através de artigos de lei do Código Civil Brasileiro, ok? Então veja, vamos falar da primeira. A primeira nós vamos falar sobre a sociedade em nome coletivo. Essa sociedade em nome coletivo ela é regulamentada pelos artigos de lei 1039 a 1044 do Código Civil Brasileiro, tá? Vamos agora então falar sobre ela. Nesse tipo de sociedade, somente pessoas físicas podem participar e todas elas possuem responsabilidades de forma ilimitada e solidária perante as obrigações que forem assumidas por essa empresa. Tá? Ou seja, cada sócio responde de forma ilimitada e isoladamente por toda e qualquer obrigação social da empresa, mesmo que o montante do capital exceda o valor do capital social. Sendo assim, se a dívida da empresa que ela vinha a ter com esse tipo de sociedade for maior do que o capital que ela arrecadar, os bens individuais dos sócios garantirão então o seu resgate. A nomenclatura oficial dessa empresa deve ser composta pelo nome de qualquer sócio, tá, que fizer parte dessa empresa e omitido, por sua vez, o nome de um ou mais, e deve ser sempre acompanhado, então, da expressão e-cia e companhia. Lembrando que o nome empresarial, neste caso, deve ser o sobrenome real de um dos sócios. Vamos explicar de novo. Veja, nesse tipo de sociedade, ela é composta por pessoas físicas, pessoas comuns, tá, identificadas pelo CPF, por pessoas físicas, que podem participar, tá? E todas vão possuir responsabilidade de forma ilimitada, responsabilidade completa e solidária perante as obrigações que forem assumidas por essa empresa. Tá? Ou seja, cada sócio vai responder de forma ilimitada e isoladamente por toda e qualquer obrigação social dessa empresa, mesmo que o montante do capital ele exceda o valor do capital social. Tá? Sendo assim, se a dívida da empresa com esse tipo de sociedade for maior que o seu capital, os seus bens individuais desses sócios garantirão o seu resgate. A nomenclatura oficial dessa empresa deve ser composta pelo nome de cada sócio, tá? Pelo nome de qualquer um dos sócios, tá? De qualquer sócio, e omitido assim então o nome de um ou mais, deve sempre ser acompanhada então da expressão e-cia, ou seja, em companhia. Lembrando que o nome empresarial, neste caso, deve ser o sobrenome real de um dos sócios. Então, esse tipo de empresa, sociedade em nome coletivo, é caracterizada em especial por ela é composta, ela é constituída por pessoas comuns, pessoas físicas, como qualquer um de nós, tá? Essas pessoas que constituírem essa empresa, elas vão ter responsabilidade limitada e solidária, responsabilidade completa por tudo que acontecer, tá? De forma ilimitada e isoladamente, tá? Por tudo que acontecer na empresa, por toda a obrigação social da empresa, tá? E mesmo que ela tenha um prejuízo, mesmo que aconteça algum imprevisto, mesmo que essa empresa venha a quebrar, venha a ter dificuldades no futuro, tá? Vamos supor,
tá, que ela tenha um prejuízo, tá, uma despesa, tá, aconteça alguma situação grave, tá, em que ela tenha que cobrir os prejuízos, então o que acontece? Mesmo que o montante do capital, tá, que ela tenha, que ela adquira através de suas vendas, de seus trabalhos, tá, não for suficiente para cobrir os prejuízos que aconteçam, tá? Aí o que é que acontece? A dívida desse tipo de empresa for superior ao seu capital, então o que acontece? A justiça, ela exige, tá? A justiça exige que os bens individuais desses sócios que compõem essa empresa garantam então o seu resgate. Tá? Então, se os prejuízos que esse tipo de empresa tiver, caso ela venha a quebrar, aconteça alguma coisa, tá? O prejuízo for maior do que o capital social dela, do que as vendas que ela tenha, do que os resultados que ela tenha, tá? Então, o que acontece? A justiça, em último caso, tá, vai exigir, tá, que ela pague os seus prejuízos através dos bens individuais dos sócios que compõem essa empresa para garantir, então, o resgate dos prejuízos. Tá? Para garantir então o resgate, tá, dos prejuízos tá, do que vinha acontecer, caso essa empresa venha a quebrar, venha ter alguma dificuldade mais séria. Tá? Então, em último caso, a justiça exige, tá, que os sócios paguem as dívidas através dos seus bens individuais, em último caso. Tá? É dito que a nomenclatura oficial desse tipo de empresa ela vai ser composta pelo nome de qualquer um dos sócios, tá? De qualquer um dos sócios, e vai ser omitido então o nome de um ou mais dos sócios. Tá? Então vai ter o nome de qualquer um dos sócios, tá? O nome desse tipo de empresa vai ser constituído pelo nome de algum dos sócios, de qualquer um dos sócios, e vai omitir o nome de um ou mais, que deve ser sempre então acompanhado no final da expressão "ecia" e companhia. Tá? Lembrando que o nome empresarial, neste caso, deve ser o sobrenome real de algum dos sócios. Okay? Então assim se constitui, tá? Então, a sociedade em nome coletivo. Está regulamentado pelos artigos 1039 a 1044 do Código Civil Brasileiro. Vamos agora para a sociedade em comandita simples, que é regulamentada pelos artigos de lei 1045 a 1051 do Código Civil Brasileiro. Essa sociedade comandita simples, ela possui dois tipos de sócios específicos, que são chamados de comanditados e comanditários. Veja bem, a sociedade comandita simples, ela possui dois tipos de sócios, que são os comanditados e comanditários. Tá? Sendo esses primeiros os comanditados, tá? Sendo esses primeiros as pessoas físicas, são pessoas físicas, tá? Que vão responder de forma completa, ilimitada e solidariamente por todas as ações sociais, colaborando com o capital social. Tá? E os segundos, então, vão ser apenas obrigados a responder apenas pelos valores de suas cotas. Tá? Sendo assim, os comanditados eles têm uma responsabilidade muito maior que a dos comanditários. Neste caso, a firma ou razão social da sociedade somente pode conter nomes de sócios comanditados, que são os que têm o maior peso, a maior responsabilidade. Tá? Então vejam, a sociedade comandita simples, tá? Ela possui dois tipos especiais ela tem dois tipos de sócios, tá? Os comanditados e comanditários. Então, os comanditados, tá, são aqueles que vão assumir por todo tipo de obrigação, de forma ilimitada e solidária, por tudo que acontecer na empresa. Tá? Os comanditados eles vão ter um peso muito maior de responsabilidade, que vão assumir todos os tipos de prejuízos que acontecerem, todas as obrigações que acontecerem. Eles respondem de forma ilimitada e solidária, enquanto que os comanditários eles vão apenas responder, tá, pelos valores de suas cotas, pelos valores que eles investirem nas suas cotas, tá, no capital social da empresa. Então, os comanditários eles têm um peso muito maior de responsabilidade. E nesse caso, os comanditados, tá, ele somente, essa empresa, para vocês saberem, tá? A firma ou razão social desse tipo de sociedade, tá? Ela vai ter no seu nome, tá? Ela vai ter no seu nome, tá? Ou seja, a razão social desse tipo de empresa vai ter no nome dela, tá? Na sua composição do seu nome, apenas os nomes dos sócios comanditados. Tá? Ou seja, o título dessa empresa, a razão social desse tipo de empresa de comandita simples vai ter como nome apenas os nomes dos sócios que são comanditados, ou seja, aqueles que têm o maior peso, maior responsabilidade por tudo que acontecerem. E não só isso, tá? Eles também, esses comanditados, tá? Eles também são os que poderão assumir os cargos de chefia, gerência, presidência, tá? Enfim, os cargos de maior responsabilidade também vão ser exercidos apenas por esses comanditados. Tá? Vão ser compostos por pessoas físicas, tá? Eles vão assumir todo e qualquer tipo de responsabilidade,
tá? Os nomes desses comanditados que vão compor o nome da razão social, o nome dessa empresa vai ter que ser composta por algum dos nomes, tá? desses sócios comanditados, tá? Que são os que definitivamente têm a maior carga de responsabilidade. Tá? Inclusive nos cargos de chefia e de gerência, que também vão ser apenas exercidos por esses sócios comanditados. E os comanditários somente vão se responsabilizar, tá, pelos valores que eles investirem de suas cotas. Tá? Ok? Suponhamos, se eles investirem, um investe 10, o outro investe 20, então esses comanditários, essa outra categoria, só vai ser responsável, tá, pelos valores que eles investirem no capital social, que é o capital inicial dessas empresas, o capital que compõe essas empresas. Ok? Explicando o que? Vamos lá. O capital social, o que ele é o capital social? Ele é o capital inicial, é o capital, tá, que é o valor constituído dos bens, é um valor constituído por bens ou dinheiro com que os sócios eles contribuem, tá, para manter a empresa. É o valor inicial que a empresa precisa ter em forma de bens, podem ser máquinas, móveis, maquinários ou dinheiro mesmo, que os sócios vão contribuir para manter a empresa, tá, e que por sua vez não tem direito a qualquer devolução. Tá? Capital social é o valor inicial que a empresa tem, que tem que ser mantido, tá? Em forma de bens, em forma de máquinas, móveis, tá? Maquinário ou em forma de dinheiro. É o capital mínimo, é o capital inicial que essas empresas precisam ter e que a justiça não permite que esse dinheiro seja devolvido. Ok? Então, isso constitui o capital social. Tá? Então, nessas empresas de comandita simples, tá? Os comanditados são os que têm o maior peso, porque eles assumem por todo tipo de responsabilidade. Tá? Tanto de forma ilimitada e solidária, enquanto que os comanditários já não é bem assim, eles só vão assumir os prejuízos, tá, que ficarem dentro daquilo, tá, que eles tiverem investido nas suas cotas para constituir esse capital social da empresa. Enquanto os comanditados assumem qualquer tipo de prejuízo de forma ilimitada e solidária. Okay? Por isso eles vão ter os seus nomes, essas pessoas vão ser reconhecidas para os cargos maiores da empresa, gerência, presidência, coordenações, tá? Enquanto que os outros não, tá? Ok? E o nome de um desses comanditados, ou dos comanditados, que vai compor o nome da razão social desse tipo de empresa de comandita simples. Continuando, sociedade limitada. A sociedade limitada, também conhecida como LTDA, muito comum, tá? É um tipo de empresa de sociedade muito comum. Ela é regulamentada pelos artigos de lei 1052 a 1087 do Código Civil Brasileiro. As sociedades limitadas são caracterizadas principalmente pela responsabilidade limitada dos seus sócios, ou seja, os sócios eles vão investir um valor X no capital social da empresa e vão ser então responsáveis somente pela integralização do capital que eles investirem, tá? O capital social ele vai ser representado por cotas, né? E cada sócio vai ser responsável diretamente pelo seu montante, apesar de existir a obrigação solidária exigida por lei pela integralização das cotas subscritas pelos demais sócios. Normalmente, na nomenclatura desse tipo de empresa, a nomenclatura oficial desse tipo de sociedade, vai constar sempre a expressão LTDA. Tá? Então, repetindo, as sociedades limitadas elas são caracterizadas principalmente pela responsabilidade limitada dos sócios, ou seja, os sócios vão investir um valor X, tá, no capital social da empresa e vão ser responsáveis apenas pela integralização do capital. O capital social ele é representado, então, por cotas e cada sócio vai ser responsável diretamente pelo seu montante, pelo tanto quanto eles investirem. Apesar da justiça, apesar da lei exigir, tá, que a obrigação solidária, tá, apesar de existir a obrigação solidária exigida por lei, pela integralização dessas cotas subscritas pelos demais sócios, ou seja, a lei exige, tá, que os sócios, tá, independente do quanto eles investam, tá, no capital social da empresa, que eles assumam todo e qualquer prejuízo. Tá? Mas, na verdade, tá, por ser uma sociedade limitada, o que acontece? Cada um dos sócios, em cima daquilo que eles investirem, eles vão ser responsáveis pelo tanto quanto eles investirem. Tá? Ou seja, um investe 20 mil, o outro investe 15, o outro investe 15, o outro investe 20. Então, 20 mil, tá? Então eles vão ser responsáveis pelas cotas, pelos valores que eles investirem nessas empresas. Embora a justiça exija, tá, que eles assumam todo tipo de qualquer prejuízo que aconteça, mas por ser sociedade limitada, tá, o que acontece? Eles acabam sendo apenas responsáveis pelo tanto quanto eles investirem em suas cotas para constituir o capital social da empresa. Tá? Ou seja, quem investir mais vai ter uma responsabilidade maior. Quem investir menos acaba tendo uma responsabilidade menor.
né? Normalmente, na nomenclatura oficial desse tipo de sociedade, vai constar sempre a expressão LTDA. Tá? Esse é um dos tipos de sociedades mais comuns que existem por aí. Okay? As empresas LTDA. Okay? Voltando a dizer, então, o capital social ele é o valor, tá? Expresso em forma de bens, tá? Bens móveis, maquinários, tá? Máquinas, computadores, ou em forma de bens ou em forma de quantia em dinheiro, que os sócios, tá? Que os sócios, tá? Contribuem, tá? Eles se juntam e contribuem, tá? É o capital inicial para manter a empresa, tá? E que não pode ser devolvido por lei, tá? Pela lei, a lei não deixa que esse valor seja devolvido. É um capital social específico e obrigatório que as empresas têm, tá? Para manter as suas, que a empresa precisa ter para manter ela, tá? Que a lei impede desse valor ser devolvido para esses sócios. Okay? É um valor obrigatório que tem que ser mantido. Tá? Vamos agora para a próxima sociedade, a sociedade anônima. A sociedade anônima ela é regulamentada pelos artigos de lei 1088 a 1089. Tá? Sociedade anônima, tá? É identificada pelos códigos SA, S/A, S.A, é regulamentada pelos artigos de lei 1088 a 1089 do Código Civil. A principal característica dessa sociedade anônima é que o capital social ele vai ser dividido em ações e responsabilidades dos sócios ou dos acionistas, que será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou que forem adquiridas. Tá? Então veja bem, a principal característica da sociedade anônima é que o capital social, aquele capital inicial, né, que ela precisa ter, vai ser dividido em ações, tá? E a responsabilidade dos sócios ou dos seus acionistas fica sendo limitado ao preço da emissão dessas ações que foram subscritas ou adquiridas. Tá? Ou seja, pode ter X sócios. Tá? Então, de acordo com quanto eles investirem, né? De acordo com os valores que eles investirem em forma de dinheiro ou em forma de bens, tá? Eles vão ser responsáveis pelos valores a qual eles investirem. Tá? Fica então limitado ao preço da emissão dessas ações que forem subscritas ou adquiridas. Tá? Então vamos continuando. Na nomenclatura ela costuma figurar a abreviação S/A, S.A ou SA. Podem ser classificadas como sociedades, veja bem, a sociedade anônima ela pode ser dividida em capital, empresas de capital fechado, empresa de capital aberto. No primeiro caso, a empresa ela pertence a um grupo reservado de sócios, conservando assim uma determinada liberdade de contratual. A sociedade de capital aberto, tá? Por sua vez, são detentoras da autorização especial. Então, as sociedades de capital aberto, elas são detentoras de autorização especial, tá, para negociarem as suas ações no mercado de capitais. Tá? Então, repetindo, a principal característica da sociedade anônima é que o capital social ele é dividido em ações, né, e a responsabilidade dos sócios ou dos acionistas ela fica limitada ao preço da emissão dessas ações subscritas ou adquiridas por esses sócios. Tá? Então, se cada um entrar com 10 mil, se cada um entrar com 20 mil, cada um desses sócios vai ser responsável pelo valor a qual eles investirem, tá? A qual eles forem responsáveis, tá? Em forma de dinheiro ou de bens. A nomenclatura dessas empresas vai ser S/A, S.A ou SA. Elas vão ser elas vão ser classificadas como empresa de capital fechado ou sociedade de capital. Vão ser divididas em sociedades de capital fechado ou sociedade de capital aberto. Repetindo, vão ser classificadas como sociedades de capital fechado ou sociedades de capital aberto. No primeiro caso, sociedade de capital fechado, a empresa pertence apenas a um grupo reservado de sócios, conservando assim uma determinada liberdade de contrato, que só vão pertencer a aquele determinado número de sócios. As sociedades de capital aberto, elas são detentoras, então, de uma autorização especial para negociarem as suas ações no mercado de capitais. Ok? Isso constitui, então, a sociedade anônima. Agora vamos para a sociedade comandita por ações. A sociedade comandita por ações é regulamentada nos artigos de lei 1090 a 1092 do Código Civil Brasileiro. Nesse tipo de sociedade, assim como na sociedade comandita simples, da sociedade comandita simples, que nós falamos no item 2. Nesse item 5, nesse tipo de sociedade, assim como na sociedade comandita simples, existem dois tipos de sócios, basicamente. Os comanditados, que vão responder de forma ilimitada e solidária pelas obrigações da sociedade. E os comanditados, que vão responder apenas e somente pelas suas cotas ou ações subscritas. Mas as semelhanças, então, terminam aqui, porque a sociedade comandita por ações ela é uma sociedade de capitais, cujo capital ele vai ser dividido em ações.
e onde somente os acionistas podem ser diretores ou gerentes. Essa sociedade está aos poucos em franco declínio no Brasil. Então, a sociedade por comandita por ações, sociedade comandita simples. Tá? Então eu diria que a sociedade comandita por ações ela é uma continuação da sociedade por comandita simples, ela tem as mesmas características, se a gente prestar atenção. Tá? Então a sociedade comandita simples, comandita por ações, essa comandita por ações ela é uma extensão da comandita simples, tá? Ela é uma continuação da comandita simples, tá? Que foi criada e regulamentada pelos artigos de lei 1090 e 1092 do Código Civil Brasileiro. Então, nesse tipo de sociedade, assim na comunidade comandita simples, que nós falamos antes, tá? E vão existir dois tipos de sócios, como eu falei antes. Os comanditados são aqueles que assumem por completo e limitadamente, solidariamente, por todas as obrigações da sociedade, independente do que acontecer. E os comanditados já não, vão responder apenas pelas cotas ou ações que forem subscritas a eles. Mas as semelhanças, então, vão parar por aí, porque a sociedade comandita por ações, ela é uma sociedade de capitais, não resta dúvida, cujo capital é dividido em ações, e onde somente os acionistas podem ser diretores ou gerentes. Tá? Os acionistas. E, principalmente, quais vão ser os acionistas que poderão, no caso, serem diretores ou gerentes? Tá? No caso, os comanditados. Que os comanditados, tá, são aqueles... Tá? Os comanditados são os que têm a maior responsabilidade. Então, esses é o que poderão, no caso, esses acionistas comanditados, os que têm a maior responsabilidade limitada e solidária e que poderão, então, ser diretores ou gerentes. Eles são os que assumem toda e completa responsabilidade por tudo que acontecer. Enquanto que os comanditários já não é bem assim. Eles apenas assumem as responsabilidades pelo tanto quanto eles tiverem investido no capital social dessas empresas. Tá? Então, aí ele continua, tá? Que a sociedade comandita por ações, então uma sociedade de capitais, cujo capital é dividido em ações, como eu disse, e onde só os acionistas, e principalmente os acionistas comanditados, então, de maior responsabilidade, que vão ser diretores ou gerentes dos cargos de chefia. Nesse tipo de sociedade, tá? E mais, o nome desse tipo de sociedade, tá? Ele vai conter, no caso, tá? O nome de um dos sócios ou o nome dos sócios comanditados, que são os que têm a maior força, o maior poder. Tá? Esse tipo de sociedade, aos poucos, está em franco declínio no Brasil, pelos muitos problemas de prejuízo que muitas dessas sociedades já tiveram. Ok? Continuando, sociedade simples. Sociedade simples é aquela que é formada por pessoas que exercem profissões de natureza intelectual, científica, artística ou literária, mesmo sem contar com colaboradores. Então veja, a sociedade simples ela foi criada para proteger os autores de obras de arte, autores de livros, tá? Escritores de livros, autores de músicas, cientistas, para proteger as invenções que forem feitas. Tá? Enfim, é uma sociedade destinada para profissionais, tá? São para pessoas que exercem profissões de natureza intelectual, científica, artística ou literária, mesmo sem contar com colaboradores. Por isso, ela é uma sociedade simples. Sociedades sem fins lucrativos. As sociedades sem fins lucrativos são organizações onde toda a receita ela, então, é revertida para as atividades que mantém. As sociedades sem fins lucrativos, mais uma vez, são organizações onde toda e qualquer receita ela é revertida somente para as atividades que ela mantém. Então, as sociedades sem fins lucrativos entram, então, as igrejas de uma forma geral, tá? ONGs, tá? Ou seja, elas vivem o quê? Elas vivem das contribuições, tá? Que forem feitas, tá? Das doações que forem feitas, tá? Para elas poderem se manter. Tá? Ou seja, elas não visam o lucro, tá? Ou seja, elas vivem em cima dos trabalhos, ela depende, tá? Da contribuição, dos dízimos, das arrecadações, das contribuições, das doações feitas pelos fiéis, tá? Pelas pessoas que dependem, tá? Dos seus serviços sociais. Então, ela oferece, a sociedade sem fins lucrativos, ela oferece serviços para as pessoas, tá? E depende, então, da contribuição das arrecadações que as pessoas fizerem para essas sociedades. Elas não fazem os seus trabalhos visando lucro, tá? Elas dependem das contribuições feitas por fiéis, pelas pessoas que dependem dos seus serviços sociais oferecidos. Ok? Continuando, sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo, tá? Nada mais, nada menos, vejam, é constituída apenas por pessoas físicas que respondem de forma ilimitada e solidária pelas obrigações da sociedade.
Então, a sociedade em nome coletivo ela é constituída somente por pessoas físicas, de uma forma geral, que vão responder de forma ilimitada, de forma completa e solidária por suas obrigações, pelas obrigações dessa sociedade. Nada mais, nada menos, tá? Ela se encaixa, por sinal, tá? Esse item aqui, ó, sociedade em nome coletivo, ela se encaixa, então, nessa primeira que nós falamos antes, tá, que é regulamentada pelos artigos de lei 1039 a 1044 do Código Civil Brasileiro, que é também identificada pela expressão ECIA. Então, sociedade em nome coletivo, o item 1, tá, e essa sociedade em nome coletivo mostrada aqui embaixo, tá, elas são a mesma sociedade, ok? Agora vejam, empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, tá, são as que fazem parte do grupo das sociedades anônimas, que nós falamos anteriormente. Tá? Sociedade de capital aberto, vamos ler um pouco. A sociedade ela faz parte ela faz parte da sociedade anônima, a empresa de capital aberto faz parte da sociedade anônima, é uma sociedade anônima cujo capital é formada por ações, tá? Como as empresas de capital fechado também. A diferença está em que essas empresas de capital aberto elas podem ter os seus bens negociados, podem ter os seus bens, os seus valores negociados na Bolsa de Valores. Tá? São negociados, então, na Bolsa de Valores os seus títulos, tá? Que representam partes ideais, livremente negociados no mercado sem necessidade de escrituração pública, tá? de pública ou de propriedade por parte da pessoa física compradora, que é exigida, então, para as empresas de capital fechado. Então, repetindo, a empresa de capital aberto é um dos tipos, tá? É um dos tipos de sociedade anônima, cujo capital ele é formado por ações também, tá? Como as empresas de capital fechado também tá? Nos tipos de sociedade anônima. Só que nesse caso a diferença está em que, tá? Os seus valores, tá? Em que os seus valores, tá? Os seus títulos, tá? Os seus valores, os seus títulos, tá? Podem ser negociados, tá? Na Bolsa de Valores. São negociados então na Bolsa de Valores os seus títulos, tá? Os seus valores, tá? Que representam as partes ideais, livremente negociadas no mercado, sem que haja necessidade de escritura pública, de escrituração pública, tá? De propriedade, tá? Indicando de quem seja especificamente, por parte de pessoa física que for compradora, que então é exigida no caso das empresas de capital fechado, ok? Então essas aqui elas podem ter, tá? Os seus títulos, os seus valores negociados livremente na Bolsa de Valores ou no mercado imobiliário, ok? Sem que haja necessidade de escrituração pública, tá? Como acontece nas empresas de capital fechado, tá? Empresa de capital fechado é um dos tipos de sociedade anônima também, como nós falamos antes, como eu falei antes, cujo capital ele está dividido, tá? Em forma de ações entre acionistas, mas que não estão admitidos para negociação, mas que não podem ser admitidas para negociação no mercado de títulos e valores imobiliários, tá? Uma empresa de capital fechado não pode ter suas ações também negociadas na Bolsa de Valores, como acontece com as empresas de capital aberto. Então, repetindo, a empresa de capital fechado é um dos tipos de sociedade anônima, cujo capital ele está dividido, tá? Em forma de ações entre seus acionistas, mas que não estão admitidos, mas que não podem, tá, negociar no mercado de títulos e de valores mobiliários, não estão admitidos negociar os seus títulos e valores, negociações no mercado de títulos e de valores mobiliários, tá, é proibido. Tá? Então, uma empresa de capital fechada ela não pode ter suas ações também negociadas na Bolsa de Valores, ok? Enquanto que a empresa de capital aberto já pode, tá? Ok? Vamos continuar. Empresa de economia mista. Empresa de economia mista é um dos tipos de empresa, tá? É um dos tipos de empresa pública, tá? Vamos dizer assim, empresa pública não, me desculpem. A empresa de economia mista, ela é um dos tipos, tá, de empresa estatal, tá? Eu que já vou comentar adiante, tá? A empresa de economia mista é uma sociedade criada pela administração pública junto com pessoas ou entidades de direito privado para exercer fins de interesse público. São as empresas que aliam o poder público com o privado, tá? Ou seja, são as empresas em que o Estado participa com seu capital e direito a voto, tá? Conjuntamente com o particular. Então veja, a empresa de capital misto, tá? Ela é uma junção, tá, do poder público, ela é uma junção do poder público, então, veja bem, ela é um tipo de empresa pública também, de empresa estatal, ela é um tipo de empresa pública, tá, que divide as suas responsabilidades com a iniciativa privada. Ela não é totalmente, vamos dizer assim, ela não é totalmente estatal, ela não é totalmente pública, tá, ela é uma empresa pública, mas que divide as suas responsabilidades com a iniciativa privada.
Tá? O governo, os governantes, o governo da União, do Estado, dos municípios, ele entra com as verbas, tá? Para manterem, para poderem, suponhamos, construir uma estrada, uma escola, uma rodovia, ferrovias, estações, o que quer que seja. O Estado, tá? A União, o Estado, os municípios entram com as verbas e dividem essa responsabilidade com a iniciativa privada, formando então assim uma empresa de economia mista, cuja metade da responsabilidade vem da administração pública, do poder público, e a outra parte tá, regulamento, e a outra parte é operada, realizada por uma empresa privada, ok? É um dos tipos de empresa, tá, que tem aumentado muito nos últimos anos, em que o governo tem dividido suas responsabilidades com a iniciativa pública, com a iniciativa privada, com empresas particulares, para a construção de estações, rodovias, ferrovias, tá, e, enfim, inúmeras obras públicas, ok? Empresa estatal, essa sim, a empresa estatal ela é totalmente pública. A empresa estatal pode ser conceituada como sendo aquela pertencente à administração pública e posse totalmente do governo. A empresa estatal ela pode ser estendida a partir de suas modalidades de empresa. Então veja bem, a empresa estatal pode ser conceituada como aquela totalmente pertencente à administração e posse do governo. A empresa estatal, então, ela pode ser estendida a partir de duas modalidades. Então, a empresa estatal pode ser dividida em duas modalidades. A empresa totalmente pública e a de economia mista, que foi essa anterior que eu expliquei a respeito. Então, a empresa estatal é aquela que é conceituada como sendo totalmente pertencente à administração pública e posse do governo. Tá? Esse tipo de estatal, tá, ela não divide suas responsabilidades com a iniciativa privada, com empresas particulares. A empresa totalmente pública, estatal, tá, o governo ele é posse, tá? Ele administra em todos os sentidos desse tipo de empresa. Tá? Ele é um tipo de empresa, tá, que é totalmente administrada, tá, e é posse do próprio governo, quer seja da União, Estado ou município. A empresa estatal, então, como eu disse, ela é estendida e pode ser, então, dividida, tá? Ela é estendida a partir, então, de duas modalidades básicas. Ela pode ser totalmente pública, tá? Ou pode, então, dividir suas responsabilidades com a iniciativa privada, constituindo a economia mista, como eu falei anteriormente, ok? Agora, as empresas familiares. As empresas familiares são aqueles empreendimentos, são aquelas empresas que são geridas por uma ou mais famílias e onde a sucessão do poder decisório ele é hereditário. Tá? Então, são empreendimentos geridos, tá, por uma ou mais famílias que a mantém, daí onde o poder de sucessão, o poder de decisão, o poder de sucessão, tá, ele se torna o quê? Poder decisório, o poder de decisão vai ser sempre hereditário. Tá? Começa pelo pai, do pai passa para o filho, ou às vezes passa para a esposa, da esposa passa para o filho, para a filha. Enfim, a administração são empresas que são administradas por familiares, e quando morre algum dos familiares, vai passando para outro familiar, ou seja, o poder decisório, tá? Ele vai passando, ele vai sendo hereditário de familiar para familiar, de parente para parente, que constituem essa empresa. Ok? Empresas familiares. Empresa de grande porte ou grande empresa é uma empresa que recebe tratamento diferenciado, tá, por alguns governos, por possuírem, tá, uma estrutura, porque elas possuem uma estrutura de maior capacidade de produção. Geralmente a diferença é baseada pela quantidade de empregados, tá, ou de faturamento dessas empresas. O tratamento diferenciado pode ser caracterizado por cobrança de mais impostos, por um lado, tá? Mas também elas recebem incentivos fiscais específicos. Tá? Então, a empresa de grande porte ou grande empresa é a empresa que recebe tratamento diferenciado por alguns governos, pode ser da União, Estado, município, que possuírem uma estrutura, tá? Por possuírem uma estrutura, tá, de maior capacidade de produção. Geralmente, a diferença é baseada pela quantidade de pessoas, de trabalhadores, de empregados, tá? Ou pela fatura que elas têm, pelo faturamento delas. Tá? Ou seja, elas geram muito mais imposto que outras empresas, tá? E geram emprego para N pessoas, para muito mais pessoas que as empresas comuns. Tá? Então, nesse caso, então, elas têm uma consideração maior por parte dos governantes. O tratamento, então, ele é diferenciado, tá? E pode ser caracterizado por uma cobrança maior de impostos, por um lado, mas também elas podem receber também incentivos fiscais que fazem essas empresas valerem a pena, que fazem essas empresas permanecerem, tá, nas suas cidades e municípios onde elas estiverem. Tá? São empresas, geralmente, que a arrecadação ela é bem alta, tá? Elas
vamos dizer assim, elas têm uma maior quantidade de funcionários, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, quantidade imensa de funcionários elas costumam ter. Tá? A arrecadação delas é realmente muito maior do que de outras empresas comuns. Tá? Arrecadam um maior imposto, ou seja, para o Estado, município ou país, isso é maravilhoso, é excelente. Tá? Pagam mais imposto por um lado, mas podem ter incentivos fiscais, tá? Que fazem com que essas empresas façam valer a pena, façam com que elas permaneçam em suas cidades e lugares onde elas estiverem, ok? Empresa privada ou particular é aquela que não é de propriedade do Estado, de forma nenhuma, tá? Ela é totalmente particular, tá? Ou seja, o seu proprietário ele possui todos os direitos sobre ela. Empresa privada nada mais é uma empresa particular que não tem qualquer intervenção do Estado, tá? Cujo seu proprietário, o seu dono, tá? Ele possui todos os direitos sobre ela. Tá? É um tipo de empresa, tá? Cujo dono, tá? Pode ter um dono, mais de um dono, tá? É uma empresa totalmente particular que não tem qualquer influência governamental. Nas empresas privadas, veja bem, tá, ela pode ser dividida, tá, em alguma dessas sociedades que eu falei anteriormente. A empresa privada ela pode ser uma sociedade em nome coletivo, a empresa privada ela pode ser uma sociedade em nome em comandita simples, a empresa particular, no caso, né, a empresa privada ela pode ser uma sociedade limitada. Então a empresa privada pode ser em nome coletivo, pode ser em comandita simples, pode ser limitada, tá? Pode ser sociedade anônima também, tá? Pode ser com uma comandita por ações, tá? Enfim, a sociedade privada ela é somente aquele tipo de sociedade totalmente particular que não tem intervenção, não tem interferência do Estado, ok? Multinacionais ou transnacionais, então são corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que possuem, tá, a sua matriz em um determinado país do mundo e que atuam, tá, em diversos e distintos territórios dispersos pelo mundo, ultrapassam os limites territoriais dos países de origem dessas empresas com a instalação de filiais em outros países em busca do mercado consumidor, energia, matéria-prima e mão de obras baratas. Multinacionais, então são empresas, são corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que têm a sua matriz em algum determinado país do mundo, tá? Exemplo, Estados Unidos, Europa, Ásia. Tá? Eles podem estar em algum país rico, tá, do mundo, em algum outro país, por exemplo, tá, tem a sua matriz lá, e atuam, por sua vez, em diversos e distintos territórios, em diversos e distintos países, em distintos territórios dispersos pelo mundo afora. Ultrapassam, então, os seus limites, tá, dos seus países, tá, os limites dos países, de suas origens, tá, com a instalação, então, de filiais nesses outros países, em busca, então, do mercado consumidor desses países, da sua energia, matéria-prima e mão de obras baratas também, visando a energia, a matéria-prima e as mãos de obras baratas também. Tá? Assim constituem-se as multinacionais ou transnacionais, existem muitas também. Holding ou sociedade holding. Em português, a sociedade holding, a holding ou sociedade holding em português, significa sociedade gestora de participações sociais. Então, em português, a Sociedade Gestora de Participações Sociais, tá, é denominada pela sigla SGPS. É uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo de empresas, um conglomerado, tá, do mesmo segmento, geralmente. A holding administra e possui a maioria das ações ou cotas dessas empresas que as compõem, de um determinado grupo, de um determinado segmento. Essa forma de sociedade ela é muito utilizada por médias e grandes empresas e normalmente visa melhorar a estrutura do seu capital ou é usada como uma parte de uma parceria com outras empresas, tá, em outras partes do país ou de outros países. A holding, sociedade holding, voltando a dizer, torno a repetir, em português, ela significa Sociedade Gestora de Participações Sociais, com a sigla SGPS. Ela é uma forma de sociedade criada com o objetivo de se administrar um grupo de empresas, um conglomerado, tá, do mesmo segmento, por exemplo. Tá? A holding ela administra e possui a maioria das ações ou de cotas dessas empresas componentes de um determinado grupo, de um determinado segmento. Tá? Essa forma de sociedade ela é muito utilizada por médias e grandes empresas, tá? Que se juntam então, e formam essa sociedade, essa holding, então, composta por médias e grandes empresas e que normalmente tem por finalidade, tá,
tem por finalidade e normalmente visam melhorar a estrutura do seu capital. Então, o objetivo qual é? Elas se juntam normalmente visando a melhoria e estrutura do seu capital, tá? E é usada também como uma parte de parceria com outras empresas. É utilizada também para fazer parte de um tipo de parceria com outras empresas também. Ok? É isso aí. Então, falamos hoje sobre os tipos de empresa em que nós temos sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade limitada, a definição de capital social, a sociedade anônima, a sociedade comandita por ações, sociedade comandita por ações, também que coincide com a comandita simples, ou seja, ela é uma expansão, uma continuidade da comandita simples, a comandita por ações, a sociedade simples, a sociedade sem fins lucrativos, a sociedade em nome coletivo, a empresa de capital aberto e a empresa de capital fechado, que fazem parte das SAs, das sociedades anônimas. Tá? Empresa de economia mista, que fazem parte do grupo das empresas estatais. A empresa estatal propriamente, que se divide em empresa pública e de economia mista. Empresas familiares, que são de grupos de famílias. Empresas de grande porte ou grande empresa. Empresa privada, empresas particulares. Empresas multinacionais ou transnacionais. Empresas holding ou sociedade holding. Ok? Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Ok? É isso aí. Até uma próxima aula. Muito obrigado. Espero ajudar todos.